O tecido epitelial pavimentoso simples é formado por uma única camada de células achatadas, por vezes chamados pelos livros como tecido escamoso simples. Nos vasos sanguíneos e linfáticos, como é chamado este tipo de tecido que faz o seu revestimento interno? São células caliciformes, células que compõem o mesotélio, endotélio, transitorial ou epiderme. Então, vamos para a explicação. Primeira coisa que a gente precisa saber. As células epiteliais, eu tenho 3 tipos de células epiteliais. Células pavimentosas, cúbicas e prismáticas, ou também chamadas de colunares. E eu tenho também uma classificação das células epiteliais de acordo com a disposição das suas células. Ou seja, eu vou ter as células epiteliais simples quando eu tiver apenas uma camada, estratificado quando eu tiver mais de uma camada, e pseudo-estratificado, pseudo-falso, parece que é estratificado, mas não é. Ou seja, as células epiteliais, elas têm diferentes alturas, mas todas elas tocam a membrana basal. Então, é isso que a gente precisa saber. Vamos lá. Tipos de células epiteliais. A pavimentosa é quando a célula epitelial ela é achatada. Cúbica, quando ela é quadrada, em forma de cubo, cuboide. Colunar ou prismática, quando as células elas são alongadas, elas são compridas em forma de coluna. Certo? Aí a gente começa a desenvolver a questão. O epitélio de transição nada mais é do que um epitélio que tem uma forma quando o órgão está numa determinada forma e quando ele adquire um outro tamanho, essa célula muda o seu padrão. É o que acontece na bexiga. A bexiga vazia, ela tem um aspecto celular cúbico. A bexiga cheia, ela tem um aspecto pavimentoso. Ou seja, ela tem um epitélio que a gente chama de epitélio de transição. Muda a sua característica de acordo com o tamanho do órgão. Imagina só, uma bexiga vazia é uma bolsa desse tamanho. Uma bexiga cheia, ela pode conter, em média, 500, 600 ml de urina, ou até mais do que isso. 500, 600 ml tem uma grande dilatação. Ou seja, esse epitélio ele vai de um aspecto cúbico para um aspecto pavimentoso. Portanto, o epitélio transitorial, ele não é o encontrado em vasos sanguíneos e linfáticos, ele é encontrado na bexiga. A bexiga é o grande exemplo que a gente tem nisso. Então, a gente já elimina a alternativa B. A gente já tira ela de questão, tá certo? Exatamente por conta dessa explicação. E a gente vai observar que as células epiteliais que forem simples, uma única camada vai favorecer, por exemplo, a troca, a absorção de substâncias. Então, a gente vê, por exemplo, no intestino, simples, uma única camada. No alvéolo, simples, uma única camada. No interior dos vasos sanguíneos, simples, uma única camada. Favorece o quê? A troca. Favorece a difusão, favorece a osmose. Certo? Estratificado, quando tem mais de uma camada. Proteção. Mais de uma camada, proteção. Simples, quando eu tenho um favorecimento na troca. Então, é isso que a gente tem que pensar. Pensando por isso, eu fui e copiei aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui a combinação, tá? Da organização das células e do tipo de células formando os epitélios que a gente encontra no corpo. Já volto nesse slide. Mas aí eu copiei para vocês essa parte aqui. Essa parte aqui se encontra na página 72 do livro do Junqueira e Carneiro, tá? Que é o nosso grande padrão ouro aí da histologia, né, para esse concurso. Então, Histologia Básica de Junqueira e Carneiro é um excelente livro e na página 72 tem exatamente isso. Ou seja,
eu vejo os epitélios de revestimento. Quanto ao número de camadas, simples, pseudoestratificado e estratificado, exatamente o que a gente falou, tá certo? Então, se ele for simples pavimentoso, onde eu encontro esse simples pavimentoso? Eu encontro aonde? No revestimento dos vasos, que é o endotélio, revestimento das cavidades pericárdica, pleural, peritoneal, que é o mesotélio. Então, a gente já teve duas definições espetaculares aqui. O que é o endotélio? É o revestimento dos vasos, vasos sanguíneos e linfáticos. Então, aí está o quê? Artérias, veias, capilares e vasos linfáticos. Então, esse revestimento interno é o endotélio, tá certo? O que é o mesotélio? É o revestimento da cavidade pleural, pericárdica e peritônio. Esse é o mesotélio. Então, voltando para a questão, a resposta ela já está óbvia. A resposta já é a alternativa C. Porque mesotélio a gente viu que não é, porque o mesotélio é o que envolve ali a cavidade pleural, pericárdio e peritônio. Epiderme é o tecido epitelial que é o mais superficial da nossa pele. Epiderme, tecido epitelial, derme logo abaixo, adjacente ao tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, epiderme é a camada mais superficial da pele. E as células caliciformes, né, em forma de cálice, são aquelas células que estão presentes no nosso intestino e até mesmo no nosso sistema respiratório. No intestino, elas são muito importantes para a produção da mucina, que vai proteger a região deste órgão. Então, a gente vai ter essas células caliciformes no intestino como um todo, menos na região duodenal e mais para a região do íleo e intestino grosso, tá? Mas toda a região intestinal, ela tem as células caliciformes. Voltando lá para o Junqueira e Carneiro, vejam bem, olha só que legal. E aqui a gente fala das funções principais, tá certo? O mesotélio protege as vísceras, né? Transporte ativo por pinocitose, né? O mesotélio e o endotélio. Secreção de moléculas biologicamente ativas endotélio. Então, a gente tem, nesse quadrinho aqui, informações completas sobre isso. Quando a gente tiver um epitélio simples, uma camada, cúbico, nós temos aonde? Revestimento externo do ovário, ductos excretores de glândulas e folículos tireoidianos. O que eles fazem? Fazem um revestimento e secretam. Simples, colunar, ou também chamado de prismático. Revestimento do lúmen do intestino e da vesícula biliar. Ou seja, o que eles fazem? Protegem, lubrificam, absorvem e secretam. Beleza, terminou o simples. Aí nós vamos para o pseudoestratificado. Parece que é estratificado, mas não é. É pseudo. Ele é mais parecido com o simples do que com o estratificado. Por quê? Porque é uma única camada. Todas as células tocam a membrana basal. Todas. Tá certo? O que a gente tem no pseudoestratificado? Revestimento da traqueia, dos brônquios e da cavidade nasal. Esse é o pseudoestratificado colunar, tá certo? É interessante que essa região do pseudoestratificado colunar, principalmente nas vias aéreas, contém cílios. Esses cílios ajudam muito a proteger o nosso sistema respiratório. É uma característica, tá? Eles protegem, secretam, transporte por cílios de partículas aderidas ao muco na passagem respiratória. Tá certo? Então, fica a dica aí do pseudoestratificado colunar. E a gente tem o estratificado, que tem duas ou mais camadas,
E aí a gente vai ter o pavimentoso queratinizado, que é a epiderme, uma superfície seca, né, que fica por cima ali, na parte mais superficial da nossa pele, que protege e evita a perda hídrica, tá? Essa queratina presente nessa região da epiderme é o que, para o técnico de necrópsia, é uma barreira muito grande para cortar a pele. Então, a pele é uma estrutura extremamente endurecida exatamente por conta dessa queratina que fica nessa camada mais superficial. Então, é muito comum você estar utilizando uma faca ou um bisturi de corte e perder logo esse corte por conta da dureza que a queratina provoca ali na pele, tá? O estratificado pavimentoso não queratinizado, que aí é uma superfície úmida, olha a diferença. Eu tenho na boca, esôfago, vagina e canal anal. Também proteção e também previne perda de água. Mas aí a gente está falando de quê? De região de mucosa. Tá? Então, é diferente da região da nossa pele. Fica a dica. O estratificado cúbico, a gente encontra nas glândulas sudoríparas, folículos ovarianos em crescimento, que também faz proteção e secreção. Vejam, observação, todos os estratificados, todos eles protegem. Todos eles. É o que eu disse anteriormente. Guardando isso, você não esquece mais. E o estratificado de transição é aquele que a gente falou que está presente na bexiga urinária, também nos ureteres e também nos cálices renais. Então, essa resposta ficou bem tranquilinha, bem fácil. A alternativa C é a alternativa correta. Então, não se esqueçam que, unindo a disposição das células e os tipos de tecido epitelial, a gente tem vários tipos de epitélio no nosso corpo. Tá certo? Fica a dica sobre isso.